O som da caneta arranhando o papel foi mais alto que um tiro. Liam Davis não estava apenas assinando os papéis do divórcio. Com um sorriso presunçoso, ele rabiscou seu nome, empurrou o documento pela mesa pegajosa da lanchonete e limpou as mãos como se tivesse acabado de tocar em algo repugnante. Ele olhou para sua esposa, uma mulher que havia esfregado o chão e servido mesas para pagar seus empréstimos estudantis, e riu. Você foi apenas um trampolim, Natalie. Eu preciso de uma rainha, não de uma serva. Ele achava que tinha vencido. Ele achava que estava livre. Ele não fazia ideia de que a mulher que acabara de descartar era a única herdeira do império trilionário Blackwood e que sua assinatura acabara de lhes custar tudo. As luzes de neon estridentes do Rusty Spoon zumbiam com um barulho irritante. Um som ao qual Natalie já havia se acostumado após 3 anos de turnos duplos. A lanchonete cheirava a café velho e gordura, um contraste gritante com o cheiro fresco e caro de colônia que agora agredia seus sentidos. Liam estava sentado à sua frente na cabine 4. Ele não usava os suéteres puídos que ela costumava remendar para ele. Hoje, ele vestia um terno cinza-chumbo feito sob medida, uma gravata de seda e um relógio que custava mais do que Natalie ganhava em um ano. Ele parecia o homem que ela sempre soube que ele poderia ser, o homem para cuja construção ela havia sacrificado tudo. Vai ficar olhando para isso o dia todo ou vai assinar? Perguntou Liam, sua voz sem o calor que um dia tivera. Com uma unha bem cuidada, ele bateu no acordo de divórcio. Natalie olhou para os papéis. As condições eram brutais. 0 pensão, sem divisão de bens. Não que eles tivessem muito. Ou melhor, não que ele achasse que eles tinham muito. Ele ficava com o apartamento cuja caução ela havia pago. Ele ficava com o carro que ela comprou para que ele pudesse ir às entrevistas de emprego. Liam, sussurrou ela. Sua voz tremia levemente, não de medo, mas de uma profunda e dolorosa decepção. Hoje é nosso aniversário. Liam soltou uma risada curta e cruel. Ele olhou por cima do ombro para a entrada da lanchonete, onde uma mulher de cabelo loiro platinado e vestido vermelho esperava impacientemente ao lado de um Mercedes novinho em folha. Vanessa, a filha do chefe do escritório de advocacia, onde Liam acabara de começar. Aniversários são para pessoas com futuro, Natalie. Zombou Liam, inclinando-se para a frente. Olhe para você, você cheira a batata frita e desespero. Eu sou sócio júnior agora. Fecho negócios em Manhattan. Você acha mesmo que posso te levar a uma gala? Você é uma garçonete. Eu fui garçonete para que você pudesse estudar, lembrou Natalie. Seus olhos endureceram. Eu trabalhei em 2 empregos para que você não precisasse trabalhar em nenhum. E eu aprecio a caridade, disse Liam com desdém, verificando seu reflexo no porta-guardanapos. Mas isso foi uma transação, querida. Você investiu em uma ação, mas não tem o portfólio para mantê-la. Eu cresci demais para você. Vanessa combina com a vida que levo agora. Ela tem conexões sociais. Quando entro em uma sala com ela, as pessoas me respeitam. Quando entro com você, pedem para encher o copo de água. A crueldade daquelas palavras pairou no ar. Os outros clientes da lanchonete, a maioria caminhoneiros e moradores locais que conheciam Natalie como a alma mais gentil da cidade, olhavam furiosos para Liam. Mas ele não se importava. Ele estava acima deles agora. Natalie pegou a caneta esferográfica azul barata. Ela não chorou. Foi isso que Liam não percebeu. Uma mulher quebrada chora. Uma mulher determinada fica em silêncio. Tem certeza, Liam? Perguntou ela uma última vez. Assim que eu assinar isso, não tem volta. Você está se afastando de tudo o que construímos e de tudo o que poderíamos ter sido. É com isso que estou contando, zombou ele. Apenas assine, Nat. Não torne isso ainda mais patético. Ela olhou nos olhos dele. Por um momento, Liam sentiu um calafrio de inquietação. Os olhos dela não eram os olhos de uma garçonete derrotada. Eram frios, calculistas e assustadoramente profundos. Era um olhar que ele nunca tinha visto nela. Com a mão firme, ela assinou Natalie Blackwood. Normalmente, ela assinava como Natalie Davis, com o sobrenome dele. Ele franziu a testa ao ver a assinatura. Blackwood. Quem é Blackwood? Perguntou Liam confuso. Você não consegue nem assinar seu nome direito. Você é tão incompetente. Esse é meu nome de solteira, disse Natalie calmamente, empurrando os papéis de volta para ele. Achei que você gostaria de ter seu nome de volta, já que o considera valioso demais para compartilhar comigo.
Liam pegou os papéis sem pensar no motivo pelo qual nunca tinha ouvido aquele nome antes. Ele se levantou e abotoou o paletó. Fique com o troco, Natalie. Compre um avental novo. Ele jogou uma nota de $100 na mesa. Um último insulto cortante. Natalie não tocou no dinheiro. Ela observou Liam sair da lanchonete a passos largos, o sino tocando alegremente quando ele saiu. Ela viu como ele correu para o Mercedes, onde Vanessa jogou os braços em volta do pescoço dele e o beijou profundamente, enquanto olhava para a janela da lanchonete com um sorriso triunfante. Então eles partiram, deixando uma nuvem de fumaça no ar úmido. Jenny, a gerente da lanchonete e única amiga de Natalie na cidade, correu com um bule de café. Querida, sinto muito. Eu deveria ter expulsado aquele canalha no momento em que ele entrou. Quer ir para casa? Tire o resto do turno de folga. Natalie permaneceu sentada. O silêncio ao seu redor era pesado. Então, lentamente, ela pegou a nota de $100 que Liam havia jogado. Ela a dobrou cuidadosamente. Não, Jenny, disse Natalie. Sua voz havia mudado. O tom submisso e cansado da garçonete havia desaparecido. Em seu lugar surgiu uma voz revestida de aço e autoridade. Não preciso ir para casa. Preciso fazer um telefonema. Telefonema? Perguntou Jenny, confusa com a mudança repentina na postura de Natalie. Sim. Natalie se levantou. Ela desamarrou o avental manchado de gordura e o deixou cair no chão. Sob a exaustão, sua postura se endireitou. Apenas pela maneira como ela mantinha os ombros, parecia 5 centímetros mais alta. Preciso ligar para o meu pai. Parece que o experimento acabou. Liam ria enquanto entrava na rodovia. O Mercedes ronronava sob ele. Ele se sentia mais leve, liberto. Os papéis do divórcio estavam no porta-luvas como um troféu. Ela não fez cena? Perguntou Vanessa, examinando as unhas. Ela nunca ousaria, gabou-se Liam, com uma mão no volante. Ela sabe o lugar dela. Deus, não sei como aguentei aquele cheiro por 3 anos. Ela realmente achou que eu ficaria. Eu fui feito para a suíte, Vanessa, não para um estacionamento de trailers. Você tomou a decisão certa, querido. Sussurrou Vanessa. Meu pai já está falando em colocar você na conta Henderson. É um portfólio de vários milhões de dólares. Você precisa de uma parceira que entenda esse mundo. Liam sorriu. Ele tinha planejado tudo. O emprego, a mulher, o dinheiro. Natalie era apenas uma memória borrada no espelho retrovisor. Enquanto isso, no Rusty Spoon, a atmosfera havia mudado. Natalie foi para os fundos da lanchonete, passando pela chapa chiando e pelas pilhas de pratos sujos. Ela tirou um celular descartável de seu armário, um telefone flip barato que usara para sua vida, como Natalie Davis. Ela o jogou no lixo. Do fundo de sua bolsa, escondido em uma meia velha, ela tirou um elegante telefone via satélite preto. Era um aparelho que valia mais do que a lanchonete inteira. Ela discou um único número. Status, uma voz grave atendeu imediatamente. Sem saudação, apenas prontidão profissional. Está feito, Charles, disse Natalie. Ele assinou. Sinto muito ouvir isso, senhorita Blackwood. Ou devo dizer, parabéns. Ele zombou de mim, Charles. Ele me jogou $100, disse Natalie com uma diversão seca na voz. Ele disse que eu cheirava a batata frita e desespero. Devo iniciar a aquisição da empresa dele? Perguntou Charles calmamente. Ainda não, respondeu Natalie, saindo pela porta dos fundos da lanchonete para o beco. Quero que ele suba um pouco mais. Dói mais cair da cobertura do que do porão. Mas Charles... Sim, senhorita Blackwood. Mande o carro. Cansei de ser garçonete. 10 minutos depois, os poucos pedestres na rua principal pararam e olharam fixamente. Um comboio de 3 SUVs pretos, flanqueados por um Rolls-Royce Phantom personalizado, rolou lentamente pelo asfalto rachado da pequena cidade. Os veículos pareciam naves espaciais em comparação com as caminhonetes enferrujadas e os sedãs estacionados por perto. O comboio parou em frente ao beco atrás da lanchonete. Um motorista em uniforme impecável saiu do Rolls-Royce. Ele não olhou para as latas de lixo nem para os gatos vadios. Ele foi direto até Natalie, que estava lá de jeans e tênis gastos. Senhorita Blackwood, o motorista fez uma reverência profunda. Seu pai a espera em Zurique. O jato está abastecido. Natalie assentiu. Ela lançou um último olhar para a lanchonete. 3 anos. Ela vivera 3 anos na pobreza, se matando com horários de trabalho implacáveis, apenas para provar algo a si mesma.
Ela queria saber se alguém poderia amá-la por quem ela era, e não pelo nome Blackwood. Seu pai, Harrison Blackwood, o homem que silenciosamente possuía metade das rotas de navegação no Atlântico e participações significativas no setor de tecnologia, a havia avisado. Os homens são gananciosos, Natalie. Sem o dinheiro, eles mostram sua verdadeira face. Ela havia discutido com ele. Ela ia acreditar em Liam. Ela pagara as mensalidades da faculdade dele anonimamente. Ela arranjara a entrevista de emprego dele através de empresas de fachada para que ele acreditasse que tinha conseguido por mérito próprio. Ela havia construído exatamente o pedestal em que ele agora estava para olhá-la de cima. Queime o avental, disse Natalie ao motorista enquanto deslizava para o interior de couro do Rolls-Royce. Como, senhorita? O avental lá dentro. Queime-o e compre o prédio, acrescentou ela casualmente como se estivesse pedindo um sanduíche. Passe a escritura para Jenny, a gerente. Diga a ela que é um pacote de rescisão. Considere feito. Quando a porta pesada se fechou, silenciando o barulho do mundo exterior, Natalie recostou-se. Ela pegou o copo de cristal com água com gás que a esperava. No vidro da divisória, ela capturou seu reflexo. A garçonete estava morta. A herdeira havia retornado. 3 meses se passaram. A vida de Liam acelerou. Com Vanessa no braço, ele circulava pelos círculos sociais da elite, ou pelo menos pelos círculos que ele considerava elite. Ele gastava dinheiro que na verdade ainda não tinha e estourava cartões de crédito confiando em seu bônus iminente. Temos uma oportunidade enorme, anunciou seu chefe, Sr. Sterling, durante a reunião de sócios na segunda-feira de manhã. Liam sentou-se mais ereto. O grupo Blackwood está procurando representação legal para sua expansão norte-americana, disse Sterling. Sua voz caiu para um sussurro reverente. Este é um conglomerado de trilhões. Eles são difíceis de alcançar, privados. Harrison Blackwood é um fantasma, mas sua filha... Rumores dizem que ela assumiu um papel ativo na empresa recentemente. Liam assentiu avidamente. Eu posso cuidar disso, senhor. Eu desmontei os arquivos Henderson. Isso não é Henderson, Liam, alertou Sterling. Os Blackwood comem empresas no café da manhã. Mas se conseguirmos isso, estamos falando de um bônus de 7 dígitos. A filha, Natalie Blackwood, vai dar uma pré-gala em Nova York na próxima semana para sondar escritórios. Estou enviando você e Vanessa. O coração de Liam martelou. Era isso, a grande liga. Natalie Blackwood, meditou Liam, testando o nome. Engraçado, minha ex-esposa também se chamava Natalie. Um nome comum, Sterling deu de ombros. Mas garanto a você, essa mulher não é nada como sua ex-esposa. Essa mulher é realeza. Liam sorriu. Não se preocupe, senhor. Eu sei lidar com mulheres. Terei o contrato assinado antes que as entradas sejam servidas. Ele foi para casa naquela noite e comemorou com uma garrafa de champanhe de $400. Ele brindou a si mesmo. Ao mandato Blackwood, disse ele, brindando com Vanessa. A ser rico, corrigiu Vanessa. O que Liam não sabia era que o convite para a gala não fora uma seleção aleatória. Fora aprovado pessoalmente pela CEO e ela estava preparando uma recepção que ele jamais esqueceria. 3 meses não eram muito tempo no grande esquema das coisas, mas para Natalie Blackwood foram suficientes para trocar de pele. A cobertura ocupava os 3 últimos andares inteiros de uma das torres mais finas e altas de Manhattan, com vista para o Central Park. Era uma fortaleza de luxo silencioso, revestida em tons de creme, cachemira e mármore italiano polido. O ar ali era diferente, rarefeito, filtrado e cheirava levemente a jasmim e dinheiro antigo. Natalie estava sentada em um escritório minimalista que parecia mais a ponte de comando de uma nave espacial do que uma sala. A cadeira ergonômica em que estava sentada custava mais do que o carro que Liam dirigia atualmente. Ela não era mais a mulher que cheirava a gordura de fritura. Essa mulher havia sido lavada em banhos de vapor de mármore. Suas mãos calejadas haviam sido amaciadas com cremes raros. Seu coque desbotado e bagunçado dera lugar a um corte arquitetônico liso, desenhado por um estilista que cobrava 5 dígitos apenas para pegar uma tesoura. Ela usava um terno poderoso cor de Havana da The Row, discreto, desestruturado e, ainda assim, gritando autoridade absoluta. Charles, disse Natalie, sua voz clara, sem a suavidade hesitante que cultivara por 3 anos. Ela não levantou os olhos do tablet holográfico projetado na superfície de sua mesa.
Charles, seu onipresente solucionador de problemas e chefe de segurança, saiu das sombras. Sim, senhorita Blackwood. A aquisição dos estaleiros em Hamburgo. Enrole-os. Os líderes sindicais estão ficando gananciosos. Deixe-os suar por 48 horas e depois ofereça 70% do preço pedido. Eles aceitarão. Pois não. E o arquivo sobre Sterling e associados? Natalie finalmente olhou para cima. Seus olhos, outrora poços quentes de apoio para um estudante em dificuldades, agora eram árticos. O escritório de Liam. Exatamente, eles estão desesperados pelo contrato de expansão norte-americana. O Sr. Sterling pareceu achar que enviar sua jovem estrela brilhante para a gala selaria o acordo. Charles colocou uma pasta brilhante cor de manila na mesa dela. Natalie a abriu. A primeira página mostrava uma foto de alta resolução, tirada discretamente por um dos funcionários de Charles ontem mesmo. Mostrava Liam saindo de uma joalheria exclusiva, com Vanessa rindo pendurada em seu braço. Eles pareciam o casal corporativo perfeito. Liam parecia presunçoso. Natalie estudou o rosto dele. Era incrível, realmente. Ela dormira ao lado daquele homem por 3 anos. Ela remendara as meias dele. Ela ouvira seus medos sobre as provas. Ela sabia que ele era alérgico a frutos do mar e tinha pânico de aranhas. E, no entanto, ao olhar para a foto, não sentiu nada além de distanciamento clínico. Ele era um ativo destinado à liquidação. Ele comprou uma pulseira para ela, observou Charles secamente. A Cartier cobrou em 3 cartões de crédito diferentes. Ele já comprometeu o bônus esperado. Ele sempre gastou dinheiro antes de ganhar, disse Natalie, fechando a pasta. Ele acha que comprou uma passagem para a boa vida. Ele não percebe que acabou de comprar uma corda. Ela se levantou e foi até a janela que ia do chão ao teto. O Central Park parecia um pequeno jardim retangular lá embaixo. Os preparativos para a Stalala? Perguntou ela. Concluídos. A lista de convidados é rigorosa. Apenas o nível mais alto das finanças globais, mídia antiga e titãs industriais. A Sterling e Associados só foi admitida porque a senhora ordenou explicitamente. Ótimo. Charles hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Tem certeza dessa abordagem? Seu pai, se estivesse aqui, talvez tivesse sugerido um desmantelamento corporativo rápido. Arruinar o escritório, colocar Liam na lista negra. Essa abordagem teatral exige que a senhora fique muito próxima dele. Natalie virou-se da janela. O sol da tarde capturou os discretos brincos de diamante em suas orelhas. Meu pai entendia de dinheiro, Charles. Ele não entendia pessoas como Liam. Liam vive de aparências. Se eu simplesmente levá-lo à falência, ele se fará de vítima. Ele culpará a economia, o azar. Ele precisa ser desmontado de dentro para fora. Ele precisa entender que a rainha que ele procurava era a mulher que ele tratou como uma camponesa. Quero que ele veja o topo, que prove o ar aqui de cima, e então quero ser eu quem o empurrará lá de baixo. Ela voltou para sua mesa e apertou um botão do interfone. Sloane, as esmeraldas chegaram do cofre? Uma assistente de voz assustada respondeu imediatamente. Sim, senhorita Blackwood. A segurança acabou de entregá-las, a tiara e o colar. Traga-as. A noite da gala chegou. Natalie não estava apenas participando de um evento. Ela estava curando um grande palco. Liam queria um mundo de glamour e exclusividade. Ela daria isso a ele, embrulhado em arame farpado. O Metropolitan Museum of Art fora fechado ao público para a noite. Um tapete vermelho, grosso como um colchão, subia os icônicos degraus de pedra, flanqueado por seguranças privados que pareciam mais mercenários do que recepcionistas. Liam saiu da limusine preta e ajeitou as abotoaduras de seu smoking alugado. Ele respirou fundo. O ar cheirava a perfume caro e escapamento de centenas de veículos de luxo em marcha lenta. Era isso. Era aqui que ele pertencia. Vanessa deslizou para fora ao lado dele. Ela usava um vestido vermelho de lantejoulas, talvez um pouco justo demais, um pouco chamativo demais para aquela multidão de dinheiro antigo e discreto. Mas Liam achou que ela estava deslumbrante. Ela era um troféu que brilhava. Olhe para este lugar, sussurrou Vanessa com os olhos arregalados, observando os enormes banners anunciando a gala da Fundação Blackwood. Todo mundo que é alguém está aqui. Aquele ali não é o CEO do JP Morgan? Provavelmente, disse Liam, tentando parecer entediado.
Lembre-se, Ness, finja que já esteve aqui antes. Não fique encarando. Eles subiram os degraus. Liam sentiu uma descarga de adrenalina. Por 3 anos, ele se sentira contido por Natalie e sua mentalidade de pobreza. Agora ele estava livre. Ele estava prestes a conquistar o maior cliente da história de seu escritório. Ele era invencível. Lá dentro, o grande salão estava transformado. Milhares de orquídeas brancas cascateavam de arranjos altíssimos. Uma orquestra ao vivo tocava Debussy discretamente em um canto. A luz era suave, dourada e lisonjeira. O champanhe fluía, trazido por garçons que se moviam como fantasmas. Liam abriu caminho pela sala, acenando para pessoas que conhecia das capas da Forbes e tentando desesperadamente fazer contato visual. Uma leve pontada de insegurança cresceu dentro dele. Seu terno não caía tão perfeitamente quanto o dos homens ao seu redor. Seu relógio era uma boa réplica, não o original. Mas ele afastou o pensamento. Onde está ela? Perguntou Vanessa impacientemente, varrendo o salão com o olhar. Ela quem mesmo? Natalie Blackwood. Ninguém sabe como ela é ultimamente. Ela sumiu do mapa por anos. Sterling disse que ela era difícil de encontrar. Bem, espero que ela valha a pena esses sapatos desconfortáveis, reclamou Vanessa. De repente, o burburinho no enorme salão diminuiu. A orquestra parou no meio da frase. Um silêncio caiu sobre as centenas de convidados. Não era um silêncio educado. Era o silêncio de uma selva quando um predador entra na clareira. Todos os olhares se voltaram para a grande escadaria que descia da varanda do segundo andar. No topo da escada estava uma mulher que parecia feita de luar e sombras. Era Natalie, mas não era a Natalie que Liam conhecia. A mulher na escada usava um vestido feito sob medida por Alexander McQueen de seda azul meia-noite, que parecia quase preto. Era estruturado e ao mesmo tempo fluido, terminando em uma cauda que se derramava como água escura atrás dela. Em seu pescoço estava a esmeralda Blackwood, uma pedra de tal importância histórica e tamanho que normalmente ficava guardada no cofre de um museu. Ela repousava em sua clavícula, um fogo verde que ofuscava qualquer outra joia na sala. Seu cabelo estava agora mais escuro, um castanho expresso rico, preso de forma rigorosa e artística em um coque que acentuava a estrutura óssea aristocrática e afiada de seu rosto. Sua maquiagem era impecável, destacando olhos que examinavam a sala com uma inteligência quase assustadora. Ela não desceu a escada andando, ela flutuou. Cada movimento era deliberado, gracioso e irradiava imenso poder. Liam olhou fixamente. Sua boca estava realmente entreaberta. Uma profunda sensação de familiaridade o atingiu, uma coceira incômoda no fundo da mente. Já a vi em alguma revista? Perguntou-se. Ele olhou nos olhos dela. Por uma fração de segundo, pensou em sua ex-esposa sentada à sua frente na lanchonete implorando pelo casamento, mas sacudiu o pensamento imediatamente. Isso era ridículo. Sua ex-esposa usava jeans desbotados e cheirava a hambúrguer. Essa mulher cheirava a poder e ozônio. Essa mulher era uma deusa. Em sua cabeça não havia absolutamente nenhuma conexão entre a serva que ele jogara fora e a rainha que descia a escada. Uau! Sussurrou Vanessa, contida pela primeira vez. Aquele é o vestido que estava na capa da Vogue mês passado. É único. Liam sentiu uma atração, um magnetismo em direção ao puro status que aquela mulher exalava. Deve ser ela. Essa é Natalie Blackwood. A multidão se abriu quando Natalie chegou ao último degrau. Ela não sorriu. Ela apenas acenou para algumas figuras-chave, um senador, um magnata do petróleo, reconhecendo-os como iguais. Vem, disse Liam, agarrando a mão de Vanessa. Seu coração batia contra as costelas. Agora ou nunca. Sterling disse para fazermos contato cedo. Ele manobrou pela multidão, usando os ombros para abrir caminho e puxando Vanessa atrás de si. Ele se aproximou do círculo que se formara ao redor de Natalie e esperou por uma abertura. Ele a observou. A voz dela era grave, melódica e ao mesmo tempo afiada como uma navalha. Ela alternava sem esforço entre inglês, francês e mandarim, enquanto cumprimentava diferentes convidados. Finalmente, ela se virou levemente, seu olhar deslizou pela multidão e parou por um momento em Liam. Liam sentiu um solavanco. Os olhos dela eram frios, mortos, e ainda assim o prenderam por uma fração de segundo antes de seguirem em frente. Ele viu sua chance.
Deu um passo à frente e colocou seu melhor sorriso vencedor. O sorriso que ele usava para convencer garçonetes a lhe darem refil grátis. O sorriso que usava com Vanessa. Senhorita Blackwood, disse Liam com voz firme, projetando uma confiança que não sentia totalmente. Uma noite absolutamente deslumbrante. Sou Liam Davis, sócio júnior da Sterling e Associados. Estamos extraordinariamente entusiasmados com as possíveis perspectivas de expansão. O círculo silenciou. Liam Davis acabara de interromper uma conversa entre Natalie Blackwood e o prefeito de Nova York. Natalie virou-se lentamente. Ela examinou Vanessa, captando o tecido barato de seu vestido com um único olhar, e depois a descartou. Ela fixou o olhar em Liam. De perto, a familiaridade era mais forte, mas a arrogância de Liam o cegava. Ele estava ocupado demais olhando para as esmeraldas. Ocupado demais se parabenizando por falar com uma bilionária para realmente ver a mulher. Natalie deixou o silêncio se estender. Ela o examinou de cima a baixo, um reflexo exato da maneira como ele a avaliara na lanchonete 3 meses antes. Ela o deixou suar, então o canto de sua boca se contraiu quase imperceptivelmente em um sorriso de escárnio. Sr. Davis, disse ela, sua voz era gelo. Sterling e Associados. Sim, examinei o portfólio da sua firma. Somos grandes admiradores da trajetória do grupo Blackwood, balbuciou Liam, sentindo o alívio percorrê-lo. Ela sabia quem ele era. Acreditamos que temos a vantagem agressiva que a senhora precisa para o mercado norte-americano. Agressiva. Natalie repetiu a palavra, saboreando-a. Diga-me, Sr. Davis, o senhor acredita que a agressão é sempre a melhor estratégia? Ou acredita que a subestimação, às vezes, é a arma mais letal? Liam piscou, confuso com o rumo filosófico. Bem, no tribunal a agressão vence. Você tem que dominar o outro lado. Dominar? Natalie assentiu lentamente. Uma escolha interessante de palavras. Percebo que pessoas que sentem necessidade de dominar muitas vezes compensam uma profunda falta de autoestima. Vanessa endureceu ligeiramente ao lado dele, sentindo o insulto, mas Liam riu para disfarçar. Um riso nervoso. Uma perspectiva fascinante, senhorita Blackwood. Talvez pudéssemos aprofundar isso. Minha firma preparou uma proposta preliminar. Tenho certeza que sim, interrompeu Natalie. Ela segurou o olhar dele e por um momento deixou a máscara cair um pouco. Ela deixou a garçonete aparecer por uma fresta no gelo de seus olhos. Sabe, Sr. Davis, o senhor me lembra alguém que eu conhecia, alguém que sempre pedia o prato mais caro do cardápio, mas nunca tinha a carteira para pagar. Liam congelou. A cor sumiu levemente de seu rosto. O que aquilo significava? Antes que ele pudesse processar, Natalie fez um sinal para Charles, que apareceu instantaneamente ao seu lado. Charles, agende uma reunião privada com o Sr. Davis em meus escritórios amanhã de manhã, às 10 horas em ponto. Ela olhou para Liam novamente. Não se atrase, Sr. Davis. Detesto pessoas que desperdiçam meu tempo. Já desperdicei o suficiente no passado. Sem esperar resposta, ela girou nos calcanhares. Sua cauda de seda rodopiou como óleo em torno de seus tornozelos e ela desapareceu na multidão. Liam ficou ali atordoado, segurando sua taça de champanhe. Ele tinha conseguido. Ele garantira a reunião. Ela gostou de você, guinchou Vanessa, apertando o braço dele. Viu como ela te olhou? Intensamente. Liam assentiu lentamente, enquanto um estranho desconforto se espalhava em seu estômago, apesar do sucesso. Sim, murmurou ele, olhando para as costas da mulher que um dia esfregara seu chão. Ela definitivamente gostou de mim. A sede do grupo Blackwood era uma estrutura monolítica de vidro e aço que parecia perfurar o céu sobre o distrito financeiro de Manhattan. Era um prédio que sussurrava poder. Para entrar, era preciso passar por 3 níveis de segurança que faziam as verificações de aeroporto parecerem detetives de loja de departamentos. Liam Davis chegou às 9h45. Apesar da brisa fria de outono, ele suava. Ele passara a manhã ensaiando seu discurso na frente do espelho, recitando palavras-chave como sinergia, integração vertical e litígio agressivo. Ele usava novamente seu melhor terno, mas notou uma pequena mancha na lapela que não conseguiu tirar totalmente, uma lembrança da celebração desleixada da noite anterior. Vanessa insistira em ir junto e esperava lá embaixo no saguão de mármore. Quero ver o escritório, exigira ela. Quero ver onde ficaremos ricos.
Charles recebeu Liam no elevador do 9º andar. O ar ali em cima era rarefeito e silencioso. Sr. Davis, disse Charles, seu rosto uma máscara de indiferença profissional. Siga-me. Eles caminharam por um longo corredor ladeado por arte moderna, que Liam fingiu entender. Pararam diante de portas duplas de mogno polido e pesado. Ela está esperando, disse Charles, abrindo a porta. Liam entrou. A sala de reuniões era imensa. Uma mesa longa o suficiente para 50 pessoas dominava o centro, feita de uma única placa de obsidiana negra. Na outra extremidade da sala, Natalie estava de pé diante de uma janela que oferecia uma vista panorâmica da cidade que ele tão desesperadamente queria conquistar. Hoje ela usava um terno branco, corte afiado, clínico. Era a cor de uma folha de papel em branco ou talvez de uma mortalha. Ela não se virou quando ele entrou. Sente-se, ordenou ela. Sua voz foi levemente amplificada pela acústica da sala. Liam sentou-se na extremidade oposta da longa mesa, sentindo-se incrivelmente pequeno. Ele abriu sua pasta de couro e tirou seus documentos. Senhorita Blackwood, começou ele. Sua voz falhou levemente antes de encontrar o ritmo. Gostaria de agradecer mais uma vez por esta oportunidade. Elaborei uma estratégia para sua aquisição hostil do Grupo Henderson. Ela envolve alavancar suas dívidas contra... Não estou interessada na Henderson, interrompeu Natalie. Ela ainda não tinha se virado. Estou interessada em risco, Sr. Davis. Mais especificamente, no risco de investir em pessoas que carecem de integridade. Liam parou. A integridade é o pilar do meu trabalho. Mentiu ele suavemente. É mesmo? Natalie virou-se lentamente. Ela caminhou em direção à mesa. Seus saltos clicavam ritmicamente no chão de madeira. Clique, 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 como um relógio contando o tempo. Ela parou a cerca de 3 metros dele. Colocou as mãos na mesa e inclinou-se para a frente. A luz do sol atingiu seu rosto, iluminando seus traços claramente. Fale-me sobre sua esposa, Liam, disse ela baixinho. Liam piscou. A pergunta o desequilibrou. Minha ex-esposa. Estou em processo de divórcio. Está finalizado, na verdade. Por que você a deixou? Perguntou Natalie. Seus olhos perfuravam os dele. Liam riu nervosamente e ajeitou a gravata. Com todo um respeito, senhorita Blackwood, isso é pessoal. Mas se a senhora faz questão de saber, ela não era adequada. Ela era uma garçonete sem ambição. Ela me segurava. Eu precisava de uma parceira que pudesse estar ao meu lado em salas como esta. Alguém com classe, alguém que não cheirasse a gordura. Entendo, Natalie assentiu lentamente. Então você a jogou fora porque ela era pobre? Eu a joguei fora porque ela era um fardo, corrigiu Liam, sentindo-se mais corajoso agora que justificava seu ego. Nos negócios, cortam-se as perdas. Ela foi um mau investimento. Eu cresci demais para ela. Um mau investimento. Natalie repetiu as palavras. Ela pegou uma pasta branca fina que estava sobre a mesa à sua frente. Tirou um documento. Não era um contrato comercial. Era uma fotocópia de um acordo de divórcio. O acordo de divórcio dele. Ela o deslizou pela mesa de obsidiana. O papel deslizou silenciosamente e parou bem na frente de Liam. Olhe para a assinatura, Liam, ordenou ela. Liam olhou para baixo. Viu seu próprio rabisco raivoso e então viu a assinatura ao lado. Natalie Blackwood. Ele franziu a testa. Sim, ela assinou com o sobrenome da senhora por algum motivo. Ela era delirante, achava que podia... Ela não assinou com o meu sobrenome, disse Natalie. Sua voz baixou uma oitava, tornando-se a voz que ele ouvira todas as manhãs por 3 anos. Eu assinei com o meu nome. A cabeça de Liam se ergueu bruscamente. Ele olhou para a mulher de terno branco, olhou para ela de verdade. Ele removeu a maquiagem cara, as roupas de grife, o poder, o contexto. Ele viu o formato do nariz dela, a linha do maxilar, a pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda, onde ela batera a cabeça em um armário no apartamento apertado deles 2 anos atrás. O mundo parou de girar. O ar saiu da sala. Natalie, sussurrou ele. Era um som de puro e genuíno horror. Olá, Liam, disse ela friamente. Gostou do café? Certifiquei-me de que não estivesse velho desta vez. Liam deu um pulo. Sua cadeira raspou alto no chão. Ele recuou, as mãos tremendo. Não, não, isso é impossível. Você é uma garçonete. Você é falida. Eu pagava o aluguel. Eu fazia as compras.
Você pagava o aluguel com o dinheiro que eu depositava na sua conta. Natalie deu um passo à frente. Sua voz se elevou com a raiva que ela reprimira por meses. Eu paguei suas mensalidades da faculdade, Liam. Eu paguei seu carro. Eu trabalhei em turnos duplos no Rusty Spoon. Não porque eu precisava, mas porque meu pai cortou meu dinheiro até que eu provasse que podia me virar sozinha. Ele queria ver se eu encontrava um homem que me amasse, não a fortuna Blackwood. Ela riu, um som seco e sem humor. E eu encontrei você, um sanguessuga, um narcisista que pegou tudo o que eu dei e depois zombou das minhas mãos calejadas. Você é uma bilionária, gaguejou Liam. Seu cérebro parou. A compreensão o atingiu como um golpe físico. O dinheiro, o poder, o status. Ele fora casado com tudo isso. Ele tivera tudo isso nas mãos e jogara fora por uma mulher chamada Vanessa e um pouco de ego. E você, Natalie apontou um dedo manicurado para ele, está aqui sem permissão. Espera, Nat. Natalie, por favor, amor. Liam avançou. Seu instinto de sobrevivência entrou em ação. Ele tentou pegar a mão dela. Eu não sabia. Se eu soubesse. Isso é tudo um mal-entendido. Eu estava sob pressão. O trabalho estava acabando comigo. Eu ainda te amo. Podemos consertar isso. Rasgue os papéis. Ele tentou pegar os papéis do divórcio na mesa para rasgá-los. Charles o interceptou. O homem mais velho moveu-se com velocidade surpreendente, torcendo o braço de Liam nas costas e batendo o rosto dele na mesa de obsidiana. Sr. Davis, sussurrou Charles no ouvido dele. Aconselho fortemente que não toque na CEO. Solte-o, Charles, disse Natalie calmamente. Ela voltou para sua cadeira e sentou-se cruzando as pernas. Parecia uma rainha julgando um camponês. Não vou rasgar os papéis, Liam. Esses papéis são minha libertação. Mas eu os trouxe aqui por um motivo comercial. Liam esfregou o ombro, ofegante. Que motivo comercial? Eu possuo suas dívidas, disse Natalie simplesmente. O quê? Engasgou Liam. Natalie tocou no tablet em sua mesa. Um holograma projetou-se no ar, mostrando uma teia complexa de dados financeiros. Você estourou o limite de 3 cartões de crédito. Você tem um contrato de leasing de carro que não pode pagar. E o mais interessante. Natalie deslizou o dedo e ampliou uma transação específica. Você pegou $50.000 emprestados de um agiota em Nova Jersey para pagar o anel de noivado de Vanessa e o novo guarda-roupa dela, com a intenção de pagar com seu bônus. Liam ficou branco como papel. Como você sabe disso? Eu sei tudo, Liam. Comprei a dívida hoje de manhã. Você deve ao grupo Blackwood $50.000 mais juros. O pagamento imediato é exigido. Eu não posso pagar isso, gaguejou Liam. Não antes do bônus chegar, Sterling prometeu. Ah, sim, Sterling. Natalie sorriu. Era o sorriso de um tubarão. Vamos chamar o Sr. Sterling. Ela apertou o botão do interfone. Mande-o entrar. As portas duplas se abriram novamente. O Sr. Sterling, sócio sênior do escritório de Liam, entrou, mas não parecia o chefe confiante que Liam conhecia. Ele parecia aterrorizado. Suava muito e segurava um lenço na testa. Sr. Sterling, gritou Liam aliviado. Diga a ela sobre o bônus. Diga a ela que sou seu melhor funcionário. Sterling não olhou para Liam. Ele olhou para Natalie e baixou a cabeça. Senhorita Blackwood, sinto muitíssimo pela perturbação. Sr. Sterling, disse Natalie gentilmente, por favor, informe seu ex-funcionário sobre as recentes mudanças na estrutura da sua empresa. Sterling virou-se para Liam, com os olhos cheios de pena e medo. Liam, hoje de manhã, às 8h02, a Blackwood Global adquiriu uma participação majoritária na Sterling e Associados. Eles compraram o escritório. Os joelhos de Liam cederam. Ele se agarrou ao encosto de uma cadeira para se manter de pé. Ela é a chefe, sussurrou Liam. Ela é dona de nós, Liam, sibilou Sterling. Ela é dona do prédio. Ela é dona da lista de clientes. Ela é dona das cadeiras em que sentamos. Natalie levantou-se. E como nova proprietária, revisei os arquivos de pessoal. Parece, Sr. Davis, que seu desempenho deixa a desejar. Você está super alavancado. É instável e propenso a más decisões pessoais. Você não pode me demitir, gritou Liam. Sua fachada desmoronou completamente. Eu sou o melhor que você tem. Você está demitido, disse Natalie. Sua voz ecoou com finalidade. Com efeito imediato,
A segurança o acompanhará até a saída. Ah, e Liam, já que agora você está desempregado, estou executando a dívida. Você tem 24 horas para pagar os US$ 50.000 ou confiscatei seus bens. O carro, o apartamento, tudo. Você não pode fazer isso, soluçou Liam. Lágrimas feias e desesperadas escorriam pelo seu rosto. Nós fomos casados. Eu te amei. Você amou meu potencial de utilidade, corrigiu Natalie. Agora suma da minha vista. Charles agarrou Liam pelo colarinho de seu terno caro e o arrastou para a porta. Liam chutava e gritava, o ataque de birra de uma criança que perdera seu brinquedo. Eles o arrastaram até o saguão. A viagem de elevador foi silenciosa, exceto pelos soluços de Liam. Quando as portas se abriram no saguão, Charles o empurrou para o chão de mármore. Liam se levantou e olhou em volta desvairado. Viu Vanessa sentada em um banco de veludo, absorta em seu telefone. Van! Liam correu até ela. Vanessa, temos que ir. Ela é louca. Ela arruinou tudo. Vanessa levantou-se confusa. O que aconteceu? Você conseguiu o contrato? Não, ela comprou o escritório. Ela me demitiu. Liam agarrou o braço de Vanessa. Precisamos vender o anel. Preciso do dinheiro. Ela está cobrando minhas dívidas. Vanessa puxou o braço bruscamente. Ela olhou para Liam, suado, chorando, com o paletó rasgado e ranho escorrendo pelo nariz. Então ela olhou para o segurança lá atrás dele. Você foi demitido? Perguntou Vanessa com a voz inexpressiva. Sim, mas vou encontrar um novo emprego. Sou advogado. Você é um advogado falido e endividado, esclareceu Vanessa. Ela olhou para o anel de diamante em seu dedo. Me dá o anel, Nat, implorou Liam. Por favor. Vanessa riu. Foi um som cruel, estranhamente semelhante à risada que Liam dera a Natalie na lanchonete. Acho que não, disse Vanessa. Acho que isso é minha indenização por ter desperdiçado 3 meses da minha vida. Vanessa, eu te amo. Você amava o fato de eu ficar bem no seu braço, zombou Vanessa. Mas você não fica mais bem no meu braço. Você parece um perdedor. Ela se virou para o segurança. Pode chamar um táxi para mim? Não quero ser vista com ele. Imediatamente, senhorita, assentiu o guarda. Liam viu Vanessa sair pelas portas giratórias, levando consigo o último resquício de seu crédito. Ele estava sozinho. Estava no saguão do império que pertencia à sua esposa, usando um terno que não podia pagar, sem emprego, sem mulher e sem futuro. Ele caiu de joelhos no mármore frio. Acima dele, no 9º andar, Natalie o observava em um monitor de segurança. Ela viu como ele quebrou. É o suficiente? Perguntou Charles baixinho ao lado dela. Natalie viu Liam soluçando no chão. Ele partiu meu coração, Charles. Ele me humilhou. Ele me diminuiu para poder se sentir grande. Ela desligou o monitor. Não, disse ela. Não é o suficiente. Ele ainda tem sua licença de advogado. E enquanto tiver isso, achará que pode trapacear para subir novamente. Quero que ele entenda como é realmente ter que trabalhar para viver. Quais são suas ordens? Contate a ordem dos advogados, disse Natalie, pegando sua caneta, a mesma caneta azul barata que guardara da lanchonete, com a qual assinara os papéis do divórcio. Ela a girou entre os dedos. Envia a eles as provas de seu desvio de fundos das contas fiduciárias dos clientes na Sterling e Associados. As discrepâncias que encontramos na auditoria desta manhã. Charles ergueu uma sobrancelha. Ele desviou fundos? Ele pegou dinheiro emprestado das contas dos clientes para pagar o Mercedes, disse Natalie. Ele planejava repor, mas a intenção não importa em um crime. Isso significa prisão, observou Charles. Natalie olhou pela janela para o horizonte da cidade. Então é bom ele torcer para que a prisão tenha uma boa cantina. Ouvi dizer que o serviço é terrível. O chão de mármore do saguão da Torre Blackwood era frio, mas as algemas que perfuravam os pulsos de Liam eram mais frias. As sirenes lá fora eram ensurdecedoras. 2 investigadores entraram pelas portas giratórias, flanqueados por policiais uniformizados. Eles não pareciam perdidos. Pareciam homens com um objetivo. Liam Davis? Perguntou o detetive Miller, mostrando seu distintivo. Temos um mandado de prisão contra o senhor. Furto qualificado, apropriação indébita e fraude de valores mobiliários. Eu posso explicar, gaguejou Liam enquanto o levantavam. Explique para o juiz, retrucou Miller. Enquanto o levavam para fora, câmeras dispararam flashes. Charles vazara a informação.
Os paparazzi capturaram cada segundo da humilhação de Liam. O rosto manchado de lágrimas, o terno amassado, as algemas de aço brilhantes. Lá em cima, no terceiro andar, Natalie observava a cena de sua janela, bebericando chá de ervas. A promotoria tem o relatório completo da auditoria, disse ela calmamente a Charles. Não aceitaremos clemência. O julgamento foi rápido e impiedoso. A acusação tinha uma avalanche de provas, transferências, recibos do Mercedes e da pulseira Cartier, comprados com fundos roubados de clientes. Mas o último prego no caixão foi a testemunha de caráter. A acusação chama Vanessa Rayburn. Liam se endireitou. Vanessa tinha vindo. Talvez ela explicasse tudo. Ele fizera aquilo por amor. Vanessa subiu ao banco das testemunhas, vestida com simplicidade, pérolas no pescoço. Ela não olhou para Liam uma única vez. Ele mentia para mim constantemente, soluçou ela. Uma obra-prima de falsa emoção. Ele me disse que era milionário. Comprava coisas para comprar meu afeto. Eu não fazia ideia de que o dinheiro era roubado. Sinto-me manipulada. Isso é mentira, gritou Liam levantando-se. Você pediu o anel? Sente-se, trovejou o juiz. Vanessa saiu do banco das testemunhas depois de jogar Liam aos lobos para salvar sua própria reputação. O júri levou menos de uma hora, culpado em todas as acusações. A juíza olhou por cima dos óculos. Sr. Davis, o senhor personifica a pior forma de arrogância. O senhor está condenado a 8 anos de prisão estadual. Sua licença para advogar está permanentemente revogada. 8 anos. Liam sentiu o sangue sumir de seu corpo. Sua vida acabara. 5 anos depois, a gala beneficente da Fundação New Horizons era o evento da temporada, realizada em um armazém renovado no Brooklyn. Natalie Blackwood estava no pódio, radiante em um vestido branco simples. Ela falava de resiliência e segundas chances para uma sala cheia de doadores admirados. Ela não era mais apenas uma herdeira, era um ícone. Nas sombras da sala, um homem magro, de cabelos grisalhos e postura permanentemente curvada, recolhia taças de champanhe. Ele se movia nervosamente, com medo constante de ser visto. Era Liam. Ele fora libertado mais cedo em liberdade condicional, mas a condenação por um crime grave pairava sobre ele como uma maldição. Nenhum escritório de advocacia queria tocá-lo. Ele trabalhava para um serviço de buffet sob um nome falso, ganhando um salário mínimo para pagar um quarto de porão no Queens. Lee, leve essa bandeja para a área VIP, sibilou seu supervisor. Liam congelou. A área VIP ficava bem ao lado do palco. Ele não tinha escolha. Pegou uma bandeja com canapés de salmão e baixou a cabeça, abrindo caminho por um mar de sapatos caros. Ele chegou à frente no exato momento em que Natalie descia do pódio. Ela estava cercada de admiradores. Liam tentou passar, deixar a bandeja e desaparecer. Mas o destino tinha uma última reviravolta. Um convidado virou-se abruptamente e esbarrou no braço de Liam. A bandeja virou. Um pedaço de salmão defumado escorregou e caiu com um baque úmido diretamente na bainha do vestido branco impecável de Natalie. A sala silenciou. Liam engasgou. O pânico apertou sua garganta. Ele caiu de joelhos, um hábito que aparentemente desenvolvera na presença dela. Sinto muito mesmo, senhorita Blackwood, gaguejou Liam desesperadamente, pegando um guardanapo para limpar a mancha. Foi um acidente. Por favor, eu preciso deste emprego. Ele olhou para ela. Lágrimas estavam em seus olhos. Natalie, sou eu. Sou o Liam. Ele esperou pelo reconhecimento. Esperou pela raiva, pelo triunfo, pela satisfação. Esperava que ela dissesse: olhe para você agora, me servindo. Natalie olhou para baixo. Sua expressão era perfeitamente calma. Ela viu o cabelo grisalho dele, as mãos trêmulas, o uniforme barato de garçom. Então ela olhou para a mancha. Está tudo bem, disse ela gentilmente. Sua voz era suave, do jeito que se fala com um estranho. Acidentes acontecem. Por favor, levante-se. Liam levantou-se tremendo. Natalie, eu paguei pelo que fiz. Estou sofrendo. Ele queria que ela o odiasse. Se ela o odiasse, ele ainda significava alguma coisa. Natalie inclinou a cabeça levemente, como se tentasse se lembrar de uma memória distante. Ela olhou diretamente nos olhos dele, e Liam viu a pior coisa que podia imaginar. Ele não viu nada. Nem ódio, nem amor, nem reconhecimento. Receio que o senhor esteja me confundindo com outra pessoa, disse Natalie educadamente.
Ela se virou para Charles. Charles, poderia providenciar para que este senhor receba um pano limpo e talvez uma gorjeta? Ele parece ter tido uma noite difícil. Claro, senhorita Blackwood, disse Charles. Liam ficou ali atordoado. Mas nós fomos casados. Eu sou o Liam. Natalie nem piscou. Ela limpou uma migalha de sua manga. O passado é uma terra estrangeira, meu senhor, disse ela com um distanciamento sereno. Eu não moro mais lá. Ela se afastou, desaparecendo em um círculo de luz e risos. Ela não olhou para trás. Ela não triunfou. Ela simplesmente o apagou. Liam ficou sozinho na multidão. Charles aproximou-se dele e colocou uma única nota em sua mão. Pelo seu incômodo, disse Charles. Liam olhou para baixo. Era uma nota nova de $100, exatamente como a que ele jogara para ela tantos anos atrás na lanchonete. Ele olhou para cima para gritar, para fazê-la se lembrar dele. Mas ela já tinha ido. Liam compreendeu que não era mais o vilão na história dela. Ele não era nada, apenas um garçom desajeitado com uma gorjeta na mão que não merecia. Ele apertou a nota, baixou a cabeça e voltou para a cozinha para lavar pratos. A história de Liam e Natalie é um lembrete brutal de que a roda do destino gira constantemente. Liam acreditava que o valor era determinado pelo preço de um terno e não percebeu que o verdadeiro valor reside no caráter. Ele assinou abrindo mão de um diamante porque pensou que fosse uma pedra, cegado por sua própria arrogância. No fim, a vingança de Natalie não foi arruinar Liam, o herdeiro pobre. Isso ele fez sozinho. Foi ter crescido tanto além dele que ele se tornou irreconhecível para ela. A punição final não foi a prisão, foi a irrelevância. Ela provou que dinheiro pode comprar poder, mas não compra classe. E que as mãos que esfregam o chão muitas vezes são as mesmas que podem construir impérios. E essa é a história de como uma assinatura debochada custou tudo a um homem. Obrigado por assistir e lembre-se, tenha cuidado em quem você pisa. Pode ser a pessoa que está segurando a escada.